Tudo bem. Salve Maria, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e glorificado. Mais uma vez, é um prazer estar aqui. Eu sou o Padre Newton e junto com o Centro Senhora da Luz, nós procuramos trabalhar a integridade do ser humano, dar a conhecer o próprio sentido da vida humana, a própria direção que nós caminhamos. Nós somos como peregrinos, mas nós caminhamos por uma direção que é a nossa união com Cristo, a união com Deus. Só a verdade é capaz de libertar. Então, trazemos aqui hoje, partilhando com vocês, mais uma formação de um tema muito conversado, pesquisado. E muito se tem falado de uma teologia da mulher, de uma teologia feminina. E, por vezes, é deixado muito a desejar, especialmente se tratando do ambiente cristão, né, onde tem surgido muita degradação. Vocês são testemunhas disso, acompanhando aí pelas redes sociais, pela televisão, pelos cinemas, porque, como nós vamos ver aqui rapidamente, baseado na nossa Bíblia, não se pode divorciar uma teologia da mulher, vamos dizer, uma teologia feminista da figura de Maria, baseado nas Sagradas Escrituras, e nós vamos ver por quê. Acima de tudo, nós iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, como o cristão lê as Sagradas Escrituras? Desde os tempos antigos, os cristãos aprenderam que Jesus Cristo, o Verbo encarnado, é uma chave de leitura para todo o Antigo Testamento. Então, para falar desse termo teologia da mulher, nós podemos ler do Antigo para o Novo, mas seria mais frutuoso a nós como cristãos ler como do Novo para o Antigo. Por que falamos tanto da figura de Maria dentro das nossas igrejas? Aproveitando o gancho aí que já estamos chegando no mês de maio, e também pegando outro gancho, por que a figura de Maria é tão atacada atualmente? Bom, seria, vamos dizer assim, a Mariologia, tudo que nós falamos da mulher em termos de Bíblia e tradição cristã, é um subproduto da Cristologia? Seria meramente uma releitura? Os cristãos tomaram posse do antiquíssimo culto à deusa mãe, né? Transmutando a deusa mãe Maria? Não se trata só disso. Lendo o Antigo Testamento à luz do Novo, porque os dois se iluminam, quando nós olhamos para a figura da mulher e respondendo à questão por que Maria, por que uma Mariologia e o que isso tem sentido como a teologia atual e saudável da figura da mulher, nós vemos 5 grandes tradições, 5, vamos dizer, como que teologias da mulher autênticas na Bíblia. Então, me acompanhe. A primeira teologia da mulher, vamos dizer assim, aparece na figura de Eva. Eva, ou Rava, do hebraico, a mãe dos viventes. Se você vê a narrativa, especialmente do Gênesis 2, você vai ver que Adão, ele veio do pó da terra. Deus moldou o pó da terra, soprou um hálito de vida e se tornou um ser vivente. Mas Eva não. Eva veio de Adão e não do pó da terra. Olha o que a Sagrada Escritura coloca diante de nós. A reciprocidade profunda que existe entre homem e mulher. Veja bem, nossas Bíblias traduzem por costela um termo que aparece do hebraico tsela. Só que tsela não é uma costela, é todo o lado do ser humano. Então, o que o Gênesis está nos dizendo? Na primeira forma da teologia da mulher, que homem e mulher naturalmente se complementam, se integram, física, psicologicamente. Quando Adão viu a mulher, ele disse: agora sim, essa sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Praticamente está dizendo assim, sou eu mesmo, quase sou eu mesmo.
é parte de mim, ela me completa. Naturalmente, homem e mulher se complementam, se ajustam e se conduzem. Naturalmente, os dois são capazes de gerar a vida. Então, Eva, ou Rava, no hebraico, quer dizer a mãe dos viventes. Olha que interessante. Então, a mulher aparece como aquela que carrega a chave da vida, porque ela é capaz de gerar no seu ventre. Né? Homem e mulher se fecundam, né? O óvulo é fecundado no ventre da mulher e ali é gestada uma nova vida. Vamos dizer, biblicamente falando, ela tem a chave da vida, o poder antagônico à morte. Antagônico à morte. Quando se falava da morte, o antagonismo era o quê? O ventre da mulher. Então, é interessante que nessa primeira corrente teológica da mulher já nos diz muito, que naturalmente, e leva-se ainda em consideração uma coisa, nós cremos que tudo é fruto da criação de Deus, né? Deus criou do nada, ex nihilo, ex nihilo, quer dizer, Ele criou tudo do nada. E como Ele criou, tudo que Deus cria tem uma ordem perfeita, tem um sentido profundo, tudo teve um início e caminha para um fim, para uma finalidade. Deus não cria nada desordenado, tá? Corta essa de caos. Tudo tem uma ordem perfeita, um sentido perfeito, nada é por acaso. Deus é capaz de, na eternidade, que Ele não teve nenhum princípio nem terá um fim, essa é a vida divina, Ele concebe tudo dentro do seu projeto maravilhoso, tudo caminha para um fim. Nada é por acaso. Mesmo dentro da história, que é feita das escolhas dos homens, né? Por um lado, nós pensamos que a história é fruto só das nossas escolhas, mas por outro lado, nós podemos dizer que Ele continua conduzindo, que o fio da bênção nunca foi perdido, a verdade sempre continua no seu rumo. Isso quer dizer que homem e mulher não foram só criados por assim, que é um sentido. E a própria vida da mulher, por isso que nós chamamos teologia da mulher, a própria vida da mulher tem um sentido profundo na criação. Essa primeira corrente teológica vai dizer, a mãe dos viventes carrega em si a chave da vida, ela gera em unidade com o homem, os dois se complementam, existe uma reciprocidade, por isso que Eva veio de Adão, não veio do pó da terra, veio dele, quer dizer que os dois se complementam e carregam em si o mistério do ser. E a mulher carrega no seu ventre, toca diretamente o mistério do ser. Essa é a primeira corrente, vamos dizer, a primeira tradição da mulher, teológica, né? A primeira teologia da mulher. Segundo ponto, a promessa. Abraão foi chamado por Deus, sai da tua terra e vai para onde eu te mostrar. Aí começa uma fase da promessa divina. O que é interessante aqui? Quando se fala de promessa, você lembra logo da figura dos homens, né? Abraão, Isaac, Jacó. Só que as mulheres não é um desprezo. Bem é verdade que na época havia um certo patriarcalismo, mas não era um desprezo da figura feminina. Era só uma questão de papéis. Por exemplo, à mulher é dado um papel de leitura extraordinário na Bíblia. Por exemplo, vamos dizer de grandes mães. Grandes mães. Primeiro eu tenho a esposa de Abraão. Lembra? Sara. Sara era estéril. Então a própria Sara, com o decorrer do tempo, Deus tinha prometido a Abraão que seria pai de uma grande descendência, mas Sara era estéril. Então Sara pediu que Abraão se deitasse com Agar, sua serva, para lhe dar um filho. Era um costume que poderia acontecer naquela época. Então Agar gerou um filho, Ismael. Mais tarde, Sara também, que era estéril, concebeu Isaac. O filho da promessa era quem? Isaac, e não Ismael. Depois, com Jacó, nós temos Raquel. Ele apaixonou-se por Raquel, queria casar com Raquel, trabalhou 7 anos com Labão, só que na hora do casamento, a noiva vem com véu, ele se casou com Lia sem saber. Quando ele vai brigar com Labão, não, ele tem que casar a filha mais velha primeiro, depois a mais nova, fica mais 7 anos comigo, você casa com a mais nova. E ele ficou. Raquel não tinha filhos. A primeira que ele deu um filho foi Lia.
Mais tarde, Raquel, também, que era estéril, concebeu. E essa história vai se repetindo. Por exemplo, Ana, mãe de Samuel, também era estéril. Então aparecia uma outra personagem, a Penina. Mas Deus concedeu a Ana, mesmo sendo estéril, gerar Samuel, que foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Olha que interessante, no pensamento arcaico, no pensamento pagão, por exemplo, no culto da deusa mãe, no culto da deusa terra, a fertilidade é sinal de bênção. Só que na questão bíblica, a bênção, a promessa está com as estéreis. Olha como que se inverte a lógica. Essa é a segunda grande corrente de tradição da teologia feminina. A esterilidade carrega a promessa. O que está sendo dito aqui? Não é a vida física em si, enquanto tal, a riqueza, mas é a promessa que está acima da vida natural. Só ela dá a vida plena. Aqui nasce os germes da teologia da virgindade. Aqui tem os seus primeiros toques, ainda está muito velado, mas a infertilidade terrena transforma-se em verdadeira fecundidade. Entende? Então essa é a segunda vertente da teologia da mulher. É a promessa. São as estéreis que carregam a promessa. E essas teologias, elas não estão separadas, tá, gente? Eu falei da teologia da mulher em Eva, mas ela evolui, caminha para se complementar na teologia da promessa, porque a promessa está acima da fertilidade em si. E isso caminha para o terceiro ponto. Começa aqui nos escritos tardios do Antigo Testamento, são as figuras das mulheres redentoras. E aqui aparecem duas figuras bíblicas, Esther e Judite. Né? Esther é viúva. Judite acaba se tornando a mulher do harém da corte real persa. Mulheres frágeis, ambos personificam Israel fraco, derrotado, mas ambas personificam a força espiritual indestrutível desse povo. Ambas se inspiram em Débora. É uma antiquíssima tradição da juíza Débora, que aliás foi uma das inspirações que dizem, né, semelhante ao Magnífica de Maria, o canto de Débora no Antigo Testamento. Então aparece a mulher como redentora. Se você vê a história de Esther e Judite, por exemplo, a Judite, que mesmo na sua fragilidade, ela vai conquistar uma liberdade para o seu povo. Então, é a figura da esperança de Israel. No Antigo Testamento, desde sempre, a mulher jamais figura como sacerdotisa. Você pode olhar no Antigo Testamento inteiro, não aparece uma sacerdotisa, mas aparece profetisa, aparece juíza e essas mulheres como redentoras, que são aquelas que cumprem um papel. Essa é a terceira vertente da teologia da mulher. Veja bem que ela repete e reforça o que veio antes. Aquela que é estéril, aquela que é impotente, aquela que é frágil, torna-se redentora, pois ali está o lugar da revelação para o poder de Deus. Olha só. Eu estou dizendo, parece que foi Albert Einstein que uma vez disse assim: Deus não joga dados. Tudo tem uma ordem perfeita. É Deus. Tudo tem um sentido perfeito para alcançar a sua finalidade. Vai acompanhando as três teologias. Aqui surge uma quarta tradição, uma quarta linha da teologia da mulher no Antigo Testamento. Qual é? A relação entre o povo de Israel e a filha de Sião. O povo de Israel é apresentado como mulher.
O povo é dito virgem, uma virgem, amada, noiva, mãe. Elas representam o povo. Assim é a teologia do povo de Deus, é uma teologia, primeiro, da aliança, né? Porque baseado nessas outras tradições da teologia da mulher, elas aparecem como uma certa relação de intimidade com Deus. É uma aliança, mas ainda está no sentido da vassalagem, né? A teologia da aliança. Mas essa vassalagem, ela caminha para se tornar o quê? Na linguagem matrimonial. E aqui nós vamos chegando no ponto mais alto da teologia da mulher. Enquanto que nos cultos pagãos havia um culto da fertilidade, lembra disso, tá? E esse culto da fertilidade foi se tornando no quê? Num culto, muitas vezes da prostituição. Haviam as prostitutas sagradas, representando muitas vezes a deusa mãe ou as deusas mães. O culto era feito com sexo. Enquanto isso, Deus caminha desde a teologia da mulher em Eva. Ela foi feita para uma união com o homem. Da promessa, são as estéreis que mantêm a fertilidade. As redentoras, a mulher frágil, aparentemente frágil, viúva, parte do harém, que carrega a força do poder revelador de Deus, os fracos que revelam a força de Deus. Agora, em aliança ao povo de Deus, aparece a suprema aliança, que é o matrimônio. Aqui Israel participa como mulher, né? A noiva e a esposa. É o povo que é chamado a essa união na linguagem matrimonial. Então, o que aconteceu lá nos primórdios, Adão e Eva, tem uma leitura profunda no que Deus chama toda a humanidade para com Ele. O matrimônio é, assim, a forma resultante da aliança, do relacionamento recíproco entre homem e mulher. Sobre a união do homem e mulher se baseia toda a história humana, que gera sempre a sua descendência. Por isso a descendência desse povo é tão sagrada para o povo judeu. Eu continuo na minha descendência. Daqui, o matrimônio traz consigo essa teologia do povo de Deus. Ele é o noivo e a humanidade toda, especialmente o povo que escolhe a Deus, é chamado de escolhido por isso, é a noiva. É uma união. Olha que interessante. Aqui essa teologia do povo de Deus, que é chamado de esposa, noiva, amada, vai dizer o seguinte: nas tradições religiosas arcaicas, o Deus pagão tinha sempre uma deusa pagã. Por exemplo, Zeus foi se unir com quem? Com Hera. Era uma deusa. Mas aqui se inverte a coisa toda. As estéreis que contêm a bênção, e Deus se une com quem? Com o povo. Quem que ele chama de noiva? A prometida, a amada? Todo o seu povo. Para isso, Deus, desde o princípio, usou a figura da mulher. Uma verdadeira, por isso que chama teologia da mulher. A mulher representa essa dimensão mais sagrada, ela que carrega em si o toque do mistério do ser, aquela que gera no seu ventre uma vida. Ela quer mostrar, ela é sinal para mostrar para toda a humanidade de que nós devemos nos unir com Deus. E, finalmente, tem uma quinta linha de teologia da mulher. É a figura da sabedoria, Sofia, né? Sabedoria. Nesse sentido, a sabedoria, que tanto no hebraico, como no grego, como no latim, como no português, é uma palavra feminina, ela denota duas realidades. Primeiro, é uma resposta, vamos dizer assim, é a palavra com a qual o próprio Deus cria, a primeira criatura divina, aparece nos livros da sabedoria, é a Sofia. É a própria palavra criadora, como que faz uma pergunta.
Mas em segundo sentido, a sabedoria é a resposta da criação a Deus. É uma resposta da criação a Deus. Então ela é feminina. É um mistério do ser que tem algo para responder a Deus. E finalmente, para ir concluindo, todas as 5 teologias, elas no Antigo Testamento, elas não se explicam. Você vê que cada uma está ligada com a outra. Aonde vai explicar isso? No Novo Testamento. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Daí você vai entender por que o anjo, quando aparece a Maria, ele diz: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo, porque em você vai realizar o pleno papel da mulher. É aquela que vai trazer o Verbo de Deus ao mundo. Nesse sentido, por isso no Novo Testamento, a própria igreja em si, ela retoma todas as 5 tradições da teologia da mulher, aplica a Maria. Quando nós falamos de Maria na igreja, nós estamos trazendo toda essa verdade. E hoje, para todas as mulheres que nos escutam, vocês têm ouvido muita teologia da mulher, teologia feminista, que vai totalmente contra tudo isso, totalmente contra aquilo que é natural. É um convite que eu faço para vocês, porque hoje você, mulher, representa tudo isso que eu disse. É aquela que carrega a reciprocidade profunda, o mistério do ser, assim como Eva. Homem e mulher se complementam. É aquela que vem a promessa na sua fragilidade. Você carrega uma força que é de Deus, que não é sua. É aquela, vamos dizer, que é a redentora, né, que na sua fraqueza carrega todo o poder de Deus. É aquela que representa todo o povo escolhido. Não é à toa que a maior parte das nossas igrejas, a gente brinca que tem mais mulheres do que homens lá. Então, o convite que eu faço, especialmente, que estamos chegando no mês de maio, nós apresentamos sempre a figura de Maria como modelo, como exemplo das mulheres. Quando muitos estão negando o papel de mãe, que vocês estão vendo que é profundo esse gerar no ventre. O Novo Testamento recorre a todas essas imagens que eu trouxe para você. E hoje, você, mulher, retoma tudo isso na sua vida. Por isso que nós quisemos dar esse título aqui à nossa formação, por uma teologia da mulher. Isso é uma teologia autêntica. É Deus que cria, que ordena, que direciona, que caminha todas as coisas. Você, mulher, né, não tenha medo de ser quem você é. Você carrega em si toda essa tradição, toda a teologia. Né? Deus quis usar da mulher para falar daquilo que Ele queria. Assim como naturalmente homem e mulher se unem, se tornam uma só carne, assim, natural e sobrenaturalmente, a humanidade, né, todos nós criados por Deus à imagem e semelhança, fomos feitos para estar unidos com o Criador. Desvirtuar o papel da mulher no mundo é desvirtuar toda a finalidade e ordenação do destino humano. Por isso que a família é sagrada. Então, a todas vocês, que Deus os conduza, né? Eu convido a vocês a olharem essa figura de Maria. Pensa bem em tudo que está sendo dito por aí, de aberração, de blasfêmia a respeito dela. Lembra de tudo que, vamos dizer, esse feminismo radical está deturpando da figura feminina, retirando toda a imagem da mulher. Foi assim Deus fez, homem e mulher, humanos, homem e mulher, imagem e semelhança. Olhando uns para os outros, homens e mulheres se complementam e mostram todo o sentido e aponta para Deus. Que o seu Deus abençoe e ilumine a todos vocês pela intercessão de Nossa Senhora da Luz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.